Você está com a lista dos vereadores aí, Claudionor? Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores presentes. André Luiz Rezec, Claudionor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental, está em votação o pedido do vereador João Minaré. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto a proposta de dispensa de leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Em discussão a ordem do dia. Há comunicações, primeiramente. Telegramas diversos do Ministério da Saúde, comunicando o repasse de verbas do Ministério para a Secretaria de Saúde do município, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Chegou a essa casa também o ofício número 089/2007 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional número 8, que encaminha parecer prévio das contas da Prefeitura do município de Barretos, relativa ao exercício financeiro de 2005. Já solicitei que todos os senhores vereadores já receberam cópias. Dou conhecimento ao plenário e à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas para análise e parecer conclusivo através de projeto de decreto legislativo no prazo improrrogável de 30 dias, conforme artigo 230, parágrafo 1º. Na ordem do dia agora, vereador João Minaré. Eu queria uma inversão preferencial no projeto de lei número 83/2007. O vereador João Minaré solicita a inversão preferencial de pauta. É regimental. Projeto de lei número 83/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a alienar por doação área de terreno urbano que especifica ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para a construção do edifício sede da Justiça do Trabalho de Barretos. Não é da vara, porque já temos uma vara em Barretos e me parece que Barretos será contemplada com a segunda vara da Justiça do Trabalho. Está em votação a inversão preferencial de pauta solicitada pelo vereador Minaré. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inversão preferencial de pauta. Em discussão, o projeto de lei número 083/2007, de autoria do prefeito municipal. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação, deixando ao plenário a conclusão final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 083/2007, que doa terreno para
a construção do Fórum Trabalhista na cidade de Barretos. O vereador Minaré solicita a apreciação, nobre secretário Roberto Arutim, uma das pessoas que, juntamente com o vereador Paulo Correia, se empenharam desde o início nessa luta e que é uma reivindicação de toda a população de Barretos. Da minha parte, dos trabalhadores, eu tenho certeza absoluta que é uma reivindicação. O vereador Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto número 83/2007. Eu acho que ele concordou com a votação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2006, de autoria da Comissão Especial que vem apreciando essa proposta. Com a palavra, o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente e senhores vereadores, com o advento de emendas constitucionais a respeito que há necessidade de outras mudanças na lei orgânica, eu requero, inclusive, adiamento da mesa por mais 90 dias. A mudança de emendas à lei orgânica é regimental, está em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Otávio Alves Garcia. Arruma uma caneta para mim, nego. Eu esqueço toda vez. Vai entrar só semana que vem. Em discussão, o projeto de lei número 79/2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a permuta de imóvel de propriedade do município por outro pertencente ao senhor Sérgio Jorge Ramos e outros. Com vistas do vereador Kiko Miziara, que apresentou parecer por escrito e será lido pelo primeiro secretário. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, parecer de vista número 682 de 2007, processo número 2174 de 2007 e projeto de lei número 79 de 2007. Tive a oportunidade de verificar in loco a situação dos imóveis que serão utilizados na transação de permuta. Apesar de ser favorável à matéria em questão, sugiro ao douto plenário que encaminhe juntamente com o autógrafo, se aprovado for o projeto, ofício ao senhor prefeito municipal, reivindicando-lhe que arque com as despesas para a construção de muro de arrimo que já existia no terreno pertencente atualmente ao senhor Sérgio Jorge Ramos, para aquele pertencente à municipalidade ora permutado. Assim, reitero meu posicionamento favorável ao projeto em epígrafe. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 3 de setembro de 2007. Dr. José Francisco Abrão Meziara, vereador. Até a redação final, depois você coloca a sugestão dele.
Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Solicito... Já declarei a votação. Está em votação. O vereador Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes a redação final do projeto de lei número 79/2007. Agora está em votação a sugestão do vereador Kiko Miziara. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria dos presentes a indicação do vereador Kiko Miziara em seu parecer. Vamos chegar na era da informática aqui a semana que vem, né? Projetos em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 6/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que inclui dispositivos na lei complementar número 5 de 2007, de 27 de dezembro de 1994, com alterações subsequentes e dá outras providências. Esse que estava com pedido de vista também. Tem um parecer, né, que você vai pedir para o primeiro secretário olhar. Com o pedido de vistas meu na última sessão, ao qual solicito ao primeiro secretário da Casa, vereador Claudio Honor Risse, que, por favor, proceda à leitura do parecer do nosso departamento jurídico. Por favor, vereador. Meu parecer de vista, devidamente consultado o departamento jurídico. Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo, parecer de vista número 683 de 2007, processo número 1966 e projeto de lei complementar número 06/2007. Analisando detidamente o projeto em questão, percebi que com a redação oferecida no artigo 1º, os imóveis devem despejar suas águas dentro apenas de seus domínios, o que seria impossível em terrenos em que a gravidade não permite tal feito. Portanto, para evitarmos transtornos futuros, apresento a seguinte emenda substitutiva ao artigo 1º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica incluído o artigo 71-A na Lei Complementar número 5, de 27 de dezembro de 1994, com a seguinte redação, abre aspas, artigo 71-A. Não será permitido o despejo de águas pluviais ou servidas sobre as calçadas e imóveis vizinhos, devendo as mesmas serem conduzidas por canalização para a via pública. Parágrafo único. O descumprimento ou inobservância do disposto no caput deste artigo implicará na intimação ao proprietário ou responsável para a regularização e aplicação de multa. Ponto, fecha aspas. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 3 de setembro de 2007. Assina o vereador Existo Hélio Fernandes César. Está em discussão o projeto e a emenda. Palavra para discussão do vereador Paulo Henrique Correia.
casa, imprensa e pessoas que nos honram com a sua presença na galeria. O projeto é um projeto simples para que a gente possa estar evitando alguns conflitos até entre vizinhos futuramente. Ele está especificamente no Código de Edificações, na questão de liberação de habites. A canalização das águas pluviais para a via pública. Eu gostaria, Giovanni, de já ir direto na foto, que aí eu já... Na verdade, essas aí são algumas fotos de um local determinado, aonde o vizinho joga água, canaliza a água para o terreno do vizinho. O morador canaliza a água para o terreno do vizinho, sem dar um direcionamento dessa água para a via pública. Então, a única coisa que nós estamos aí inserindo nesse Código de Edificações é para que, na liberação do habites, esteja regularizado o projeto com relação ao destino das águas pluviais para a via pública. Porque isso aí, o munícipe chegou, conversou com a gente percebe que não tem condições. Ou seja, o morador que construiu pega a canalização de água e joga para o vizinho. Aí as consequências do vizinho para dar destinação à água. Então, a gente fez, esse é um projeto simples, mas que, com certeza, vai evitar muitas situações de conflito entre vizinhos. É só isso, senhor presidente. Pois não, senhor. Obrigado, senhor vereador. A proposta de Vossa Excelência é para as obras futuras, quer dizer, as obras presentes. É a questão de liberação de habites. Tá? Não, eu sei, mas, por exemplo, Vossa Excelência não poderia complementar seu projeto, né, solicitando a correção desses tipos de situações, porque essa execução mostrou, o terreno ali vai ficar desocupado muito tempo, parece que é no sítio Barretos, não é? Aquele terreno passado ali. Vai ficar desocupado muito tempo, mas um dia vai ser construído alguma coisa ali. Com certeza. E alguém vai ser incomodado por isso. Com certeza. Quer dizer, situações como essa já poderiam ser corrigidas muito antes de vir a criar o problema, porque não está previsto em lei, né, não existe essa previsão, e gostaria que Vossa Excelência revisse isso, nesse aspecto. Já colocasse como uma obrigatoriedade que se corrigisse esses tipos de coisas que Vossa Excelência foi bastante feliz em apontar. Só que eu acho que agora tem que corrigir. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência também pela parte. Eu acredito que, se for fazer correções em todas as casas que já estão com habites, eu acho que é uma situação... Eu também comecei a analisar dessa maneira, vereador. É por isso que a gente colocou essa situação, que futuras edificações para a liberação de habites tem que ser observado esse item, essas observações que a gente, se não me engano, aí não tem nem questão de habites ainda, senhor vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Nada impede de que o outro membro da Câmara Municipal possa desenvolver um trabalho visando essas outras construções. Está em votação a emenda. A emenda de minha autoria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda. Está em votação o projeto de lei complementar em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado também por unanimidade o projeto de lei complementar em sua primeira discussão e votação. Vereador Paulo Correia, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Com a palavra o vereador André Rezende. Senhor presidente, eu solicitaria que deixaria a segunda votação para a próxima semana, para ver se existe alguma possibilidade de fazer alguma emenda também, no sentido que o Kiko falou, para ver se existe essa possibilidade no projeto. É regimental. O pedido do vereador. Então, como ele solicitou urgência, tem que colocar o pedido dele para o plenário decidir.
Aí, no caso, Paulo, você pediu, solicitou a urgência. Se você retirar, nós podemos apreciar em segunda votação na próxima sessão. Então, autorizado, vereador Kiko. Então, fica a segunda votação para a próxima sessão. Projetos de lei em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 11/2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo conceder anistia de multas e cancelar juros moratórios dos débitos inscritos em dívida ativa até o exercício de 2006, ajuizados ou não, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos e da outras providências. Você fez um questionamento para o prefeito com relação às dúvidas que vocês estavam na última sessão e o prefeito respondeu. Esse pede para o primeiro secretário. Esse projeto estava com vista para essa presidência, que fez indagações ao prefeito relativos a dúvidas que surgiram desse plenário. Então, o prefeito encaminhou para essa casa as explicações com relação às dúvidas, as principais dúvidas levantadas na última sessão. Eu solicito ao primeiro secretário, Cláudio Honor Risse, que proceda à leitura do expediente da Prefeitura Municipal. Prefeitura do Município de Barretos, Estado de São Paulo, Gabinete do Prefeito, ofício PM número 998 de 2007, Barretos, 3 de setembro de 2007. Senhor Presidente, com nossas cordiais saudações, reportamo-nos aos termos do seu prezado ofício número 1211 de 2007, relativo ao projeto de lei complementar número 11 de 2007, cujo objetivo é a concessão de anistia de multas e o cancelamento de juros moratórios dos débitos inscritos em dívida ativa até o exercício de 2006, junto ao SAEB, Serviço de Água. Enquanto a Lei Complementar número 81/2007 autorizou a mesma medida com relação aos débitos inscritos em dívida ativa junto à administração municipal direta, apenas até o exercício de 2005. Ponderamos que, por iniciativa deste Executivo e com o aval desse egrégio legislativo, a partir do exercício de 2005, por força das leis complementares números 49, de 27 de janeiro de 2005, número 64, de 26 de janeiro de 2006, e 78, de 10 de janeiro de 2007, foram concedidos os seguintes benefícios aos munícipes contribuintes do IPTU, como incentivo para pagamento do tributo em parcela única e ainda para o pagamento pontual das parcelas. Primeiro, 6% de desconto, além dos 10% já previstos na Lei Complementar número 6, de 27 de dezembro de 94, Código Tributário do Município, para os que pagassem o IPTU em parcela única até o vencimento da primeira parcela. E, número 2, 6% de desconto sobre os valores expressos nas parcelas do imposto para os contribuintes que efetuassem pontualmente o pagamento das mesmas até as datas fixadas. No entendimento desta administração, já foram proporcionados aos munícipes contribuintes do IPTU oportunidades, incentivos e benefícios para que não atrasassem seus pagamentos. Assim, a medida ficou até restrita até o exercício de 2005, na Lei Complementar número 81, de 27 de junho de 2007. Já com relação aos débitos junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, os munícipes não tiveram os incentivos e benefícios supramencionados, podendo a anistia de multa e cancelamento de juros moratórios abrangerem o exercício de 2006,
como proposto no projeto de lei complementar número 11 de 2007. Feitas as explicações necessárias, valemos-nos do ensejo para adiantar que novos estudos estão sendo desenvolvidos pela empresa Geodados, com tecnologia de ponta, objetivando a total adequação do IPTU à realidade imobiliária de nossa cidade. Restritos ao assunto, subscrevemos-nos com protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Emanuel Mariano Carvalho, Prefeito Municipal. Espero que dessa forma esteja esclarecida as dúvidas que foram apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor presidente, a dúvida que eu tinha levantado é que na sessão que aprovou a multa a isenção do IPTU, eu falei sobre fazer o exercício, incluir o exercício de 2006, e a informação que foi dada pela presidência é que feria a lei de responsabilidade fiscal. Então, aquela informação estava errada. Não, são duas situações diferentes, vereador André Rezec. Segundo a informação do meu jurídico, com relação ao IPTU, tem havido uma habitualidade constante com relação às isenções, o que não ocorre há muitos anos com relação ao SAI. Não, então eu só gostaria de entender, não há problema quanto à lei de responsabilidade fiscal? Não há problema. Obrigado. O projeto estava com vista a essa presidência que apresentou essa manifestação da Prefeitura Municipal, e eu acho que está esclarecido. Então, está em primeira discussão o projeto de lei complementar. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em primeira discussão e votação. O vereador Cláudio Honor, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão e votação. O mesmo vereador Cláudio Honor Risse solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei complementar número 11/2007, que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia de multas e cancelar juros moratórios dos débitos inscritos em dívida ativa até o 2006 com relação ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Solicito ao nosso Departamento de Comunicações que proceda a devida divulgação a partir de amanhã. Projeto de lei número 86/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho, que institui o Dia dos Desbravadores no âmbito do município de Barretos e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. Deixa eu entrar em discussão, você fala. As comissões elaboraram pareceres favoráveis. O relator da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, o vereador André Rezec, apresentou emenda supressiva ao parágrafo 2º do artigo 2º, renomeando seu parágrafo 1º para parágrafo único. O primeiro secretário procederá à leitura do parecer. Por favor, vereador Cláudio Honor Risse. Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer número 674 de 2007, em 30 de agosto de 2007.
processo número 2414 e projeto de lei número 86 de 2007. Manifesto-me em separado de meus ilustres pares para apresentar emenda que julgo extremamente necessária que a matéria não infrinja dispositivos constitucionais com relação a incentivos de órgãos públicos. Emenda supressiva ao parágrafo 2º do artigo 2º, renomeando seu parágrafo 1º para parágrafo único. Quanto ao assunto diretamente relacionado à nossa comissão, acompanho o parecer de meus pares, deixando a conclusão ao cargo do douto plenário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 30 de agosto de 2007, assina o vereador André Luiz Rezec. Está em primeira discussão a emenda e o projeto de lei. O vereador Olímpio Jorge Nabem vai discutir o seu projeto. Caro colega Ziz, presidente, boa noite a todos. Senhor presidente, tendo em vista essa emenda do nosso colega vereador, o André Rezec, eu peço vista por uma semana que eu pretendo trazer a essa casa os desbravadores para nós discutir esse projeto. Muito obrigado. O pedido do vereador Olímpio Jorge Nabem e Lipinho é regimental. Pedido de vista cessa a discussão, com vistas por uma semana. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Eulipinho. Peraí, deixa eu marcando aqui, senão eu me perco. Não. Esse aqui. Não, desculpa, esse aqui. Discussão única, esse primeiro. Em discussão única, o requerimento número 1088/2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que requer oficiar ao responsável pela empresa Jornal de Barretos Comunicações Limitada, encaminhando cópias da sentença de acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, com relação ao ex-vereador Chad Rezec Neto, nos autos do processo ajuizado, processo judicial ajuizado pelo ex-vereador Ângelo Duarte, com a devida para conhecimento. Você falou pela ordem do André, né? Porque tem parecido do jurídico que você solicitou. O vereador André Rezec, na última sessão, apresentou um pedido pela ordem que eu fiquei de discutir junto ou analisar em conjunto com o departamento jurídico dessa casa, a assessoria jurídica dessa casa, que emitiu um parecer que eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário, Claudio Honor Risse, que fizesse a leitura. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, parecer jurídico. Parecer número 677 de 2007. Senhor presidente, referência procedimento número 2486 de 2007. Primeiro, trata o presente de parecer jurídico com relação à legalidade da tramitação do requerimento da lavra do vereador Otávio Alves Garcia. Manifesto-me em cumprimento ao retrodespacho de folhas 22V. Verso. 3. Em primeiro lugar, deve ser anotado o impedimento do vereador André Luiz Rezec para a análise da matéria, isto com fundamento no artigo 203 do Regimento Interno. Abre aspas. Não poderá votar o vereador que tiver, ele próprio ou parente afim ou consanguíneo, até o 3º grau, inclusive, interesse manifesto na deliberação. Fecha aspas. Deste modo, há interesse direto do ex-vereador Chad Rezec Neto na matéria, causando o impedimento do vereador André Luiz Rezec, inclusive para discutir a matéria.
Número 4. Prosseguindo, não há qualquer vedação legal que impeça o regular processamento e análise do requerimento do vereador Otávio Alves Garcia, isto por vários motivos. O primeiro deles é que o artigo 163 do Regimento Interno permite que qualquer assunto seja objeto de requerimento. Abre aspas. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre qualquer assunto por vereador ou comissão. Fecha aspas. Destaques nossos. O segundo é o de que o Poder Legislativo possui inegável interesse no tema em discussão, já que, 2 pontos. Item A. A ação popular mencionada envolve a desastrada atuação do ex-vereador Chade Rezec Neto, que causou sérios prejuízos ao ex-vereador e presidente desta casa, Ângelo José Duarte, inclusive com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Item B. Terá o ex-vereador Chade Rezec Neto que ressarcir ao poder público por ter praticado ato ilegal e lesivo quando presidiu a sessão de posse dos vereadores. E, letra C, o Jornal de Barretos Regional, na época como de praxe, fez um grande circo atacando a imagem de várias pessoas, inclusive do então vice-presidente e vereador José Francisco Abrão Miziara, por ter determinado o pagamento dos honorários do advogado do ex-vereador Ângelo José Duarte, havendo agora o dever constitucional de todos noticiar que todos os atos praticados estavam corretos, menos os de lavra do ex-vereador Chade Rezec Neto, que foi, inclusive, condenado pelo Poder Judiciário. O interesse público é de todo evidente na espécie. Em resumo, senhor presidente, não há qualquer ilegalidade na tramitação do presente requerimento que, por sinal, aborda matéria de interesse direto desta Casa de Leis. Barretos, 3 de setembro de 2007, Ricardo Alves de Oliveira, assessor jurídico. Eu gostaria de solicitar a vista desse projeto. Um minuto só, vereador André Rezec. Eu gostaria de solicitar a vista desse projeto, desse requerimento. É questão de ordem, senhor presidente. Interrompo qualquer discussão. Eu solicite ao departamento jurídico dessa casa que seja retirado deste parecer palavras como desastrado, lesivos e circo. Senhor presidente, pela ordem. Em primeiro lugar, eu fiz uma questão de ordem na semana passada sobre qual artigo que pertencia. Segundo lugar, se alguém está impedido de dar parecer nesse caso, é o diretor jurídico dessa casa, que é advogado do vereador Otávio Alves Garcia, no caso, cujo eu estou com a cópia dos acórdãos aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu gostaria de pedir para alguma das meninas que passasse cópia, uma para cada vereador, que inclusive está grifado algumas coisas bem interessantes de se ver. O que diz aqui o relator desembargador Morelli Tomás? Pois o agravado Otávio Alves Garcia não demonstrou interesse jurídico, processual ou mesmo econômico na ação. Fez singelo pedido, sem qualquer fundamento jurídico, vale dizer de todo inepto, a não ser pela pretensão completa e acabada de ser só cidadão. Assim, a intenção do agravado apenas causa tumulto processual e atrasa o andamento do processo, sem que veja utilidade no ingresso, pois está bem muito tutelado pelo interesse público. E há de indicar apenas interesse em promoção política do agravado. O senhor diretor jurídico da casa, como advogado nesse caso, que atuou pedindo a entrada do vereador Otávio na primeira vara civil, cuja mulher dele é juíza, e a mulher dele aceitou, depois decisão essa revogada pelo Tribunal de Justiça, que está aqui uma cópia para cada um, ele sim deveria ser impedido.
E eu fico muito feliz de ouvir Vossa Excelência dizer agora um parecer jurídico sobre impedimentos para esse vereador, porque eu já suscitei 500 vezes nessa casa esse impedimento e Vossa Excelência nunca acolheu o pedido pela ordem. Então, que bom que a partir de agora passe sim a cumprir o regimento interno na questão de impedimento dos senhores vereadores. Estão aqui as cópias dos acordos, vou estar passando uma para cada vereador, e quero deixar registrado a falta de ética, a falta de profissionalismo do senhor Ricardo, diretor jurídico dessa casa, que, sendo interessado, devia, no mínimo, se dar por impedido. Agora, se ele não se dá por impedido, demonstra que ele nunca age com a razão, e sim para atender interesses políticos, como muito bem ressaltado aqui pelo próprio desembargador Morelli Tomás. Há de indicar apenas o interesse na promoção política do vereador Otávio Alves Garcia. Está em votação o meu pedido de prorrogação de vistas por mais 7 dias. 7 dias, vereador Kiko. Vistas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Justificativa de voto, senhor presidente. Pela ordem do vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, eu quero só fazer uso da palavra, porque eu estou tomando conhecimento agora do voto do acordo, e eu acho que eu não estava, inclusive, muito preocupado com isso, não. Mas é bom que se diga que o agravo que foi feito aqui não era processo meu de forma alguma e não me prestava de forma alguma querer me promover em cima disso. Na realidade, é que é uma ação popular que foi articulada pelo senhor Roberto Saúde Fabres contra a Câmara de Vereadores, o Ministério Público e contra a autoria dele. E essas ações populares, de repente, tomaram um rumo diferente, no rumo da inércia, no sentido de que vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica, que alguma coisa tinha acontecido. Essa é a razão pela qual houve o agravo nesse sentido. E agravo de instrumento é inconformismo de alguma decisão interlocutória que dá margem a agravo de instrumento e não é sentença terminativa de mérito. Esse processo, eu imagino que deve estar sendo julgado no tribunal, porque é uma ação popular articulada por terceiros, da qual, inclusive, eu não tinha interesse algum, eu não fui o autor da ação, mas fui obrigado a entrar no processo como substituto processual para evitar algumas coisas que na calada da noite somem. Então, em razão dessa, que me prestei a ir até o fim dessa ação, para ver se na época o senhor Roberto Fábio tinha razão de alguma coisa, não, porque era ele o autor da ação. Essa é a razão de, inclusive, eu ter agressado. E outra coisa, com relação às palavras do vereador André, com relação ao advogado Ricardo, é bom que ele saiba de que em todos os processos que atua pela primeira vara civil de Barretos, na qual a meritíssima juíza, doutora Renata, é a esposa do doutor Ricardo, em todos eles, ele não funciona em nenhum processo em respeito à ética profissional. Ao contrário do que é afirmado pelo vereador André, é um moço capaz, tranquilo e que zela pelos interesses da licitude daquilo que lhe é peculiar. E eu posso assegurar a Vossa Excelência, aos senhores vereadores que desconhecem, de que todos os processos que tramita pela primeira vara, ele se deu por impedido, de todos ele declinou para que não houvesse de forma alguma, porque estímula qualquer tipo de conflito de interesse. Esse doutor Ricardo, ele goza, inclusive, do respeito, como a classe de advogado em Barretos goza de mim, o respeito, porque o grau de todos são todos válidos, até prova em contrário. Mas no caso do doutor Ricardo, eu posso atestar que se trata de uma pessoa de índole profissional excelente e que goza dos princípios da ética e que não funciona em processo de qualquer interesse, não é do município, não. Qualquer processo que tramite pela primeira vara, ele se dá por impedido e automaticamente cumpre aquilo que a lei determina. Isso que eu queria esclarecer aos senhores vereadores. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador. Tá, obrigado. Mas só para, justificando meu voto, que eu votei pelo seu pedido de vista, e alertar, e eu tive numa conversa com um amigo, Dr. Otávio Alves Garcia, dizendo para que ele retirasse esse requerimento, até porque eu tenho certeza que o Jornal de Barretos não vai publicar, porque
porque não é dever dele publicar um ato da Câmara que manda que vereadores aprovem um requerimento que obrigam uma empresa privada a publicar uma matéria que a Câmara votou. Né? Então, eu acho que ficaria até muito ruim para o doutor Otávio, porque ele não vai publicar mesmo. Então, que esse requerimento, solicitei a ele que fosse até retirado. Primeiro, porque eu acho desnecessário, né, nós votar num requerimento desse para que uma empresa privada publique um ato nosso de vereadores, sendo que é uma empresa que ela toma a decisão dela de publicar ou não, a não ser judicial. Nós não temos essa autonomia aqui na casa. É bom alertar. Então, se for dessa maneira, eu me sinto prejudicado, entro com um requerimento para que um jornal da cidade publique um ato nosso. Então, eu acho que seria desnecessário esse requerimento, com todo respeito ao Otávio, e nós também passaríamos aqui como bobo, votar no requerimento para ir para o jornal, e o jornal muito menos, né, nem dá atenção, porque não vai publicar. Então, eu entendo que o jornal não tem essa obrigação de receber, né, uma determinação da casa para publicar, porque é um órgão privado e não tem nada a ver com decisão de vereadores. Publique o que ele achar que deve, a não ser uma ação judicial ou uma determinação aí do juiz ou liminar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador, justificativa de voto, o vereador Kiko Misério. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu não concordei com a atitude tomada pelo, então, presidente André Rezec. Não concordei com a... Chad, perdão, André. Fui pego de surpresa pela atitude tomada na época e fui contrário a ela e solidário ao vereador Ângelo Duarte. Só que eu acho que a situação em si, do erro cometido, dos agravantes relacionados ao erro, estão dentro da alçada da justiça, e é ela que vai tomar as decisões e as consequências pertinentes. Eu acho que colocar a coisa dentro dos moldes, como está sendo pretendido pelo vereador Otávio, traz um pressuposto que o vereador Chad Rezec, o então vereador Chad Rezec, é a única pessoa com telhado de vidro para ser jogada pedra, que ninguém mais tem. E isso abre um precedente muito perigoso, porque todos nós incorremos em alguma forma de erro e, às vezes, até pagamos por ele judicialmente. Mas vai se criar um clima que já não é nada bom, muito piorado em relação às expectativas, principalmente porque nós vamos entrar em ano eleitoral e as coisas não vão ser fáceis para a vossa presidência e para o nosso convívio aqui na casa. Então, eu considero esse requerimento inoportuno e infeliz, e desde já declino meu voto, mesmo não concordando com as atitudes tomadas pelo então presidente Chad Rezec, declino meu voto dizendo que eu vou ser contrário ao requerimento, não porque eu esteja do lado do vereador Chad Rezec, do ex-vereador Chad Rezec, não é por isso não. É porque nós abrimos um precedente extremamente perigoso, porque muita coisa que a gente acaba fazendo aqui no calor da discussão ou por qualquer outro motivo, poderia vir a ser em curso em situações que qualquer munícipe poderia abrir um procedimento contra nós. Acho que não vale isso, acho que a gente deveria ter, pelo menos nesse aspecto, um pouco de coesão e uma tentativa de se preocupar em se proteger um pouco mais até necessário, do tanto de desproteção que essa casa vem arcando. Obrigado. Justificativa de voto do vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, vereador Otávio. Eu pedi a palavra pela ordem, explicando a respeito da... Olha, eu só pedi a palavra anterior, senhor presidente, pela ordem para explicar o acordo que foi passado agora para todos, com lisura, com respeito e tudo bem. Agora eu votei no pedido de vista de Vossa Excelência. Eu quero justificar meu pedido de vista, só isso. Com a palavra, vereador Otávio. Eu votei no pedido de vista de Vossa Excelência favorável, mesmo porque o que eu entendo e o porquê desse requerimento feito, e não obstante a atitude do vereador Chad Rezec na época, da forma que procedeu ou não, eu não posso deixar, e foi dito pelo Departamento Jurídico, que na época o vereador Kiko era vice-presidente da casa, se não me falha a memória, e essa mesma imprensa noticiou de que se o pagamento feito dos honorários do advogado que foi contra a Câmara
foi determinado por ele o pagamento. E ele deve ter esquecido que, na época, questionou, inclusive, da lisura do pagamento, e eu fui um dos que o defendi, de que o pagamento foi feito porque eram honorários advocatícios ganhos numa demanda, na qual houve um prejuízo à casa. E o motivo desse requerimento é simplesmente deixar claro de que esse prejuízo será ressarcido de uma forma ou de outra pelo vereador Chad, por questão de justiça e de direito, porque teria ele dado causa à ação ou causa ao prejuízo que a casa assim teve que arcar, em virtude de um ato praticado por ele que ele entendeu correto. Eu, na época, questionei também, achei que foi uma absurda atitude feita, entretanto, o vereador Ângelo foi cassado em plenário. Isso aqui é abarrotado de gente, família e tudo, uma situação vexatória. Mas isso é problema dele. O problema que me levou a fazer o requerimento é que houve uma verba paga e que se questionou. Verba essa que nós aprovamos o pagamento. E que se questionou a licitude dessa verba. Então, eu acho que aqui está simplesmente restabelecendo que, realmente, se o vereador Chad foi condenado a pagar ou não, isso não há um desatino, uma desonra alguma. Eu, se eu perder um processo, eu sou condenado a pagar custo honorário, pago com gosto, e já paguei honorário para o vereador, para o Jornal de Barretos, de ação que foi invertida no tribunal, que havia dando ganho de causa aqui, e que inverteu no tribunal, e eu tive que pagar a sucumbência e paguei. E nem aí há desmérito algum de questionar na justiça. Só que, nesse caso, o que se estava em dúvida era a licitude do pagamento autorizado pelo vereador Kiko, pelo o Ângelo que se afastou, que eu acho que teria que se dar a conotação nesse sentido. Mas se o jornal, como diz o Paçoca, não quiser publicar, que não é do feitio deles, porque não foi eu o questionado a respeito da lesividade ou não do patrimônio público, e eles não querendo publicar, eu não quero que depois dizem que não se tinha notícia do fato. O fato está aí. Se quiser publicar, publica. Se não quiser, faça um bom proveito do jornal, inclusive com o que quiser. Eu só digo que, em termos da Câmara, eu tinha obrigação e entendi assim. Os que quiserem votar contra, que votem. Eu vou votar favorável no projeto, no requerimento na próxima sessão, porque eu acho que nada mais é do que dar uma satisfação realmente daquilo que foi se feito e que se foi pago dentro de uma licitude que não houve falcatrua alguma. Concluindo. Como respeito também, concluindo. A atitude do Chad na época, eu disse a ele, vereador, você está ficando louco. Mas tomou a atitude que ele entendeu viável. E está se discutindo na justiça, é problema dele, não nosso. Concluindo, vereador. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador André Primeiro, senhor Rezende. presidente, eu acho que o senhor deveria dar uma lida no regimento interno para ver quando se fala em questão de ordem é para apontar alguma questão que não há no regimento ou na lei orgânica. Porque aqui virou moda falar questão de ordem, começar a divagar sobre qualquer assunto. Então, já que Vossa Excelência diz desse espírito democrático todo, então deveria. Vereador André, Pois não. com relação à sua afirmação, eu volto a repetir sobre esse posicionamento democrático. Só gostaria de lembrar a Vossa Excelência que sua primeira abordagem com relação a esse requerimento, e que o senhor saiu distribuindo cópia do acórdão de um tribunal superior, o senhor utilizou o termo justificativa de voto. Eu sei o termo palavra de ordem. Eu sei muito bem o que é palavra de ordem. Mas, como eu já disse na outra sessão, eu estou procurando atender todos os vereadores na medida em que eu ajude no debate e que eu não provoque acirramento das tensões. Portanto, estou pretendendo conduzir isso com muito bom senso. A minha questão de ordem foi porque quando eu fiz a questão de ordem, que seria respondida nessa semana, ela se tratava exatamente o seguinte, que qualquer requerimento só pode ser feito quando versa sobre a competência da Câmara. E disse qual a competência, que as competências da Câmara estão definidas no artigo 2º e 3º. E daí, o senhor Ricardo, que se comportou como advogado do vereador Otávio e não como diretor jurídico da Câmara, fazendo exatamente o que diz aqui o relator, havendo apenas interesse em promoção política, faz um parecer que simplesmente não respondeu à minha questão de ordem. A minha questão de ordem está aberta. Qual é a competência da Câmara? Foi essa a minha questão de ordem. E foi isso que eu questionei para Vossa Excelência na primeira questão de ordem. Agora,
o que a gente vê aqui é que realmente, para fazer a promoção política, se fala, e de repente a gente começa a ver algumas coisas que não são realidade, senhor presidente. Porque realmente, quem entrou, sim, foi o Ricardo que entrou, a juíza da primeira vara deu, o tribunal revogou, e com esses termos que estão nos acordos entregues para todo mundo. E como a justiça repugnou o interesse da promoção política, vem se usar o legislativo para fazer circo. E é isso que não dá para se aceitar. Como não dá para se aceitar, agora o diretor jurídico da casa vem querer falar em questão de impedimento. Impedimento que eu já suscitei 500 vezes nessa casa e Vossa Excelência nunca acatou o impedimento. Então, eu acho o seguinte, tem que ter um peso e uma medida. Não 2 pesos e 2 medidas. Este é o problema, senhor presidente. Só para completar e retrucar as afirmações do vereador André Rezec, a minha interpretação é de que, desde a primeira sessão, de que o assunto realmente é pertinente à casa, porque envolveu recursos da Câmara Municipal. Eu fiquei de ver se a pertinência era com relação a essa casa solicitar a publicação do Jornal de Barretos, que é bem dentro do espírito colocado pelo vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, a solicitação foi exatamente sobre o artigo... Minha questão de ordem levantada na sessão passada foi sobre o artigo 143 do Regimento Interno da Casa. O presidente deixará de aceitar qualquer proposição que versar sobre assuntos alheios à competência da Câmara. E daí veio exatamente a questão: qual é a competência da Câmara? Elas estão definidas na lei orgânica e no regimento interno. E essa foi a questão de ordem que não foi. O regimento interno foi outro circo político querendo fazer graça, usando como advogado vereador e não como diretor jurídico da casa. É isso que eu torno a questionar para Vossa Excelência. Qual é a competência da Câmara que está envolvida nos termos do artigo 143 do regimento interno dessa casa? Gostaria apenas de ler para o vereador André Rezec e demais vereadores que o artigo 163 versa que requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre qualquer assunto por vereador ou comissão. E que deve ser impedido quando for alheio à competência da Câmara, pelo artigo 143. Aprovado o pedido de vistas. Passamos para a discussão única. Processo número 2505/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete referente ao mês de julho de 2007. Está a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo do Tribunal de Contas do Estado. Está em discussão o processo número 2505/2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete em discussão única. Processo número 2551/2007, de autoria do senhor do doutor José Carlos Yunes, secretário municipal de Saúde, que encaminha a prestação de contas dos gastos pagos pelo Fundo Municipal de Saúde relativo ao mês de julho de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo do Tribunal de Contas do Estado. Está em discussão o processo número 2551/2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prestação de contas em discussão única.
Matéria do expediente. Conforme solicitado aqui na última sessão, eu não solicitarei o englobamento da matéria. Eu vou fazer a leitura, eu vou solicitar ao primeiro secretário, Cláudio Honor Risse, que proceda a leitura das proposições e nós colocaremos em votação. Em discussão e votação. Relação de requerimentos, número 1094, do Luiz Carlos Anastácio. 1097, do vereador Paulo Henrique Correia. Minutinho só, vereador. 1094/2007, do vereador Luiz Carlos Anastácio. Nós precisaríamos ter um sistema aqui em que fosse colocado no telão para que os nossos cidadãos presentes nas nossas galerias pudessem ir acompanhando. Nós precisamos conversar durante a semana sobre isso. Eu solicito que Vossa Excelência, vereador Cláudio Honor Risse, fizesse a leitura do resumo previsto pelo vereador, solicitado pelo vereador Luiz Carlos Anastácio. Portanto, o requerimento número 1094, de autoria do Luiz Carlos Anastácio, tem o seguinte assunto: requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há possibilidade da administração municipal doar terra e paralelepípedos aos moradores do conjunto habitacional Newton Siqueira Sopa, para que os mesmos procedam ao calçamento das áreas internas do local. Está em discussão o requerimento do vereador Luiz Carlos Anastácio. Com a palavra, em discussão o requerimento, vereador Gripim. Caro colega Paçoca, em relação ao requerimento de Vossa Excelência, quero dizer que, em se tratando dos predinhos, estamos fazendo um trabalho em relação à individualização dos hidrômetros e temos a intenção de fazer algumas melhorias naquele local, na parte interna, que é uma reivindicação antiga de muitos anos. Eu espero que a gente possa acoplar a sua ideia, que já é antiga, que foi prometida em outras épocas, de colocar os paralelepípedos na área interna dos predinhos. Espero estar melhorando aquela área de lazer daquele pessoal. Então, eu entendo que a somatória de força, através desse requerimento de Vossa Excelência, que eu quero parabenizar, estamos já fazendo esse trabalho com o intuito de poder estar melhorando a situação daquele pessoal do bairro, do Newton Siqueira Sopa, dos prédios. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 1094/2007 do vereador Agripinho. Do vereador, vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Luiz Carlos Anastácio. Solicito ao vice-presidente, vereador Mandioquinha, que continue aqui com a votação, que eu preciso me ausentar por alguns instantes. De autoria do vereador Paulo Henrique Correia, o requerimento número 1097, que requer votos de congratulações e aplausos ao senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de Educação pela realização e desenvolvimento do projeto Interação. Estou pedindo englobamento da matéria. De todos. Está em discussão o requerimento do vereador Paulo Henrique Correia. Requerimento número 1097 de 2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Paulo Correia. Eu chamei. Deixa eu ler aqui, eu já vi. Não, mas requerimento ele número individual, 1099. vamos guardar ele.
Eu pedi englobamento da matéria. O senhor pediu, mas o outro presidente falou que era para fazer individual, ué. Quem está na mesa agora é o senhor. Não, não vou votar. Coloca o requerimento em englobamento. Está em votação englobamento da matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Rejeitado não 60. Segundo. Rejeitado pela maioria dos votos. Continua, senhor presidente. Meu Vereador secretário, por Sebastião favor. Rodrigues de Oliveira, o requerimento número 99, que requer voto de congratulações e aplausos ao provedor da Santa Casa de Barretos pelo retorno dos atendimentos no setor de hemodinâmica e das cirurgias cardiovasculares. Está em votação. Está em discussão. Por favor. Requerimento do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, 1099/2007. Requer voto de congratulações e aplausos. Está em discussão. Quer discutir, senhor? Por favor. Queria parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente, por ter feito esse requerimento, que não obstante o senhor prefeito ter mandado só nos primeiros anos aquele projeto de apoio à Santa Casa de Misericórdia, e embora tenha respondido até um requerimento de minha autoria falando que esse ano ia mandar e até agora nada da verba para a Santa Casa, nós estamos vendo que a Santa Casa vem fazendo a sua parte e melhorando o setor de atendimento. Então, realmente, esse tipo de requerimento, de congratulações, é um requerimento que tem realmente relevância para se fazer. Que a gente vê muito requerimento aqui apenas para o critério político. Vamos puxar o saco de alguém, vamos arranjar alguém, vamos conseguir um votinho ali, fala para alguma coisa para alguém para conseguir. E realmente, quando se faz alguma coisa que vem pelo bem da cidade, nós temos aqui que está parabenizando. Então eu quero parabenizar não só a Santa Casa, como Vossa Excelência. E aproveitar a oportunidade para cobrar do senhor prefeito municipal que cumpra o que disse no requerimento, que estaria esse ano também mandando mais verbas para a Santa Casa. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a importância, tem hora que a gente, é um voto que a gente tem que pesar na balança. Por quê? Não sei se Vossas Excelências têm ideia de quantos atendimentos eram feitos nesse setor de hemodinâmica da Santa Casa. Era algo em torno de 60 atendimentos mensal, envolvendo cateterismo, uma série de procedimentos naquele setor de hemodinâmica. Na hora que rompeu o contrato, que prefeituras da região foram procuradas para que pudesse estar colaborando com o custo que era o serviço de hemodinâmica, as prefeituras viraram as costas. E o setor de hemodinâmica, através da DIR, foi transferido lá para São José do Rio Preto. Pasmem, Vossas Excelências, que talvez tenta brincar com uma situação, só tinha 20 atendimentos no setor de cardiologia lá de Rio Preto. Nós estávamos acostumados a atender 60 pacientes mês, e nós fomos para uma fila de espera para ser atendido 20 mês, e lá em São José do Rio Preto. É um requerimento importante, vereador Mandioquinha, porque situações e situações passam pela cidade e precisando desse atendimento que não pode esperar. Então tem que louvar, sim, Santa Casa, Prefeitura, DIR. Então é por isso que eu acho que, sem brincadeiras com um requerimento desse, eu acho que é uma coisa muito importante para o município de Barretos. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos, eu concordo com Vossa Excelência, mas eu acho que a política que é implantada em termos de saúde
Barretos, como cidade referência, deveria rever um pouco a posição, vereador Paulo. Porque nós também usamos serviços de referência de outras cidades. Nós também mandamos pacientes nossos para fora, independentemente de haver ou não um serviço instalado aqui na nossa cidade. É evidente que seria melhor que os nossos pacientes, os nossos moradores fossem atendidos aqui. Mas quando existe um processo como a cidade de Barretos é, um ambulatório e uma cidade de referência, ela é obrigada a dar assistência às outras cidades, da qual ela é a sede referente a esse centro de referência. Só que a prefeitura, como um todo, deveria agilizar um procedimento nesse aspecto e proteger a Santa Casa, como proteger as outras instituições. Porque as outras cidades usam, e quando repassam as verbas SUS. Uma vergonha que existe, e a prefeitura deveria muito bem negociar esses termos dessa tabela SUS, pelo menos a nível de tabela da AMB, para tornar os serviços nossos aqui prestados a pessoas de fora que tivessem um valor à altura do serviço prestado. Só para citar para Vossa Excelência, por exemplo, o preço de consulta, não sei se Vossa Excelência sabe, tabela SUS, R$ 2,04. Então é isso, por exemplo, que Colina nos paga, que Guaíra nos paga, que Jaborandi nos paga e assim por diante. Tabela SUS de cirurgia cardíaca, senhor vereador, R$ 60. R$ 60. R$ 60. Isso sim é que deveria existir um posicionamento, e eu vi mais a tribuna, porque Vossa Excelência elogiou a Santa Casa, elogio junto com Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência elogiou a DIR, eu não elogio não. Porque a DIR é o prolongamento da Secretaria Estadual de Saúde no município de Barretos. E a Secretaria Municipal de Saúde, através da DIR, deveria reivindicar condições melhores, não para a cidade de Barretos, deveria reivindicar isso para o estado todo. O estado de São Paulo não é um estado que tem que mendigar nenhum tipo de assistência. Não é um estado que deveria negociar essa miséria repassada aos prestadores de saúde, de serviços de saúde, como tem Barretos.